Num pequeno país, um déspota tomou o poder. Ele não foi o primeiro, nem será o último. Para governar, ele precisava, como todo tirano precisa, que o seu povo tivesse medo dele e que fosse ignorante. A parte do medo não foi difícil. Aquele que o desobedecesse teria a cabeça cortada. Aquele que o contradissesse teria a cabeça cortada. Aquele que não o reverenciasse com a cabeça também teria a cabeça cortada. Às vezes ele mandava cortar cabeças sem motivo algum, só por divertimento. Mais tarde, ele mandou reunir os homens mais tolos, covardes, fracos, hipócritas e egoístas e colocou em postos-chave no governo: a polícia, o exército e o serviço de espionagem. Tornar um povo burro já é um processo um pouquinho mais demorado. Como primeira medida, ele proibiu as crianças de aprender a ler e escrever e ordenou que fechassem as escolas. Mas aqueles que sabiam continuavam lendo os livros para aqueles que não sabiam. Por isso, ele mandou queimar todos os livros do reino. Os tiranos sempre detestaram os livros. Mas daí vieram os contadores de histórias, que continuavam contando aquilo que antigamente se lia nos livros. Ele mandou então proibir os contadores, os conversadores e as histórias. Mas à meia-noite, no recôndito das casas, as mães continuavam a contar velhas lendas aos seus filhos, para embalá-los e povoar os seus sonhos. Os tiranos sempre desconfiaram dos sonhos da noite, pois podem se transformar em ideias durante o dia. Ele bem que tentou proibir as mães também, mas logo desaconselharam. Afinal, sem elas, o reino corria o risco de desaparecer. Então, ele mandou que as cobrissem dos pés à cabeça com um tecido. Elas ficavam completamente escondidas, não dava para ver nada. Depois ordenou que ficassem mudas. Apenas as suas mãos, que lavavam, passavam, faziam o serviço de casa, podiam aparecer. Certo dia, um espião contou ao rei que uma senhora, numa vila distante, estava ensinando as crianças a ler e escrever, traçando palavras na areia. Quando a lição terminava, eles apagavam tudo. O déspota então decidiu aplicar uma punição exemplar. Mandou que reunisse todo o seu povo e ordenou que trouxessem a mulher amarrada. Com um gesto brusco, ele arrancou o tecido que lhe cobria o rosto todo enrugado. As suas rugas de sofrimento se misturavam inextricavelmente com linhas mais finas, advindas dos sorrisos que ela oferecera durante a vida. E no meio daquele emaranhado brilhavam dois olhos enormes, profundamente pretos. E então, velha decrépita, como ousa deter o saber? E o pior, transmiti-lo? Perguntou o rei. Não, o que eu sei é apenas uma gota no oceano do conhecimento, ela respondeu. Muito bem, então vejamos se essa gota vai boiar ou afundar. Eu vou lhe fazer uma pergunta e se você não souber responder, corto-lhe a cabeça, como de costume. E depois, mando cortar a cabeça de todas as crianças que você ousou ensinar a ler. E por que não? A refletir. Diante do rei havia uma pequena fogueira e com a ajuda de uma pinça, ele pegou uma pequena brasa bem vermelha e jogou num cântaro com água. E então, velha, o que foi que fez o pss que você acabou de ouvir? A água ou a brasa? Ele perguntou. Eu acredito que a água e a brasa, ela respondeu. Sim, mas qual a exata proporção de intensidade? Ele zombou. Ela não sabia o que responder. Ficou pálida e esperou a morte. Mas de repente, ela se lembrou de todas as crianças que também teriam a cabeça cortada.
E então a raiva invadiu. Uma raiva enorme, fantástica, cataclísmica, uma raiva histórica. E a raiva foi boa conselheira. Dominando-a por alguns instantes, ela se aproximou do déspota muito respeitosamente e, curvando seu corpo, levantando o braço com toda a força do seu ódio, a sua mão, clac! Esbofeteou a cara do tirano. E então, o que foi que fez o clac que você acabou de ouvir? A minha mão ou o seu rosto? E principalmente, qual a exata proporção de intensidade? Ela perguntou. O tirano esfregava o rosto completamente atordoado e ele tinha uma cara tão espantada, que o povo começou a rir. Uma risada com tanto ardor, com tanta intensidade, que até o medo que eles sentiam se dissipou. Então eles se atiraram sobre os generais, sobre os espiões e sobre o tirano. Os amarraram e os abandonaram completamente nus na floresta. Certamente o leão os atacou, o crocodilo os mastigou, o leopardo os devorou, a hiena lambeu seus ossos e a terrível pantera vermelha sorveu o pequeno cérebro deles. Mas nós não vamos chorar, porque a partir daquele dia, as crianças aprenderam que a raiva e o riso são as armas dos pobres. A Bofetada, um conto do Senegal e da África Ocidental. Eu sou Keila Ribeiro, em voz alta.